Olá, muitíssimo boa tarde. Estamos dando início a mais uma edição do programa Põe na Roda, programa realizado pela TV Câmara e também pela Escola Legislativa Paulo Freire da Câmara Municipal de Limeira. E no programa de hoje nós estamos recebendo a vereadora doutora Mayra Costa. Doutora Mayra Costa, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado Ronald. É muito bom a gente estar participando desse programa. Me sinto lisonjeada pelo convite. Obrigada. Doutora Mayra, nós vamos debater aqui o assunto drogas, que é uma das suas bandeiras aqui dentro da Câmara Municipal de Limeira também, né? O combate, a prevenção ao uso de drogas. E para iniciarmos então o debate, nós vamos assistir agora a uma reportagem especial elaborada pelos núcleos de imprensa e também de multimeios do Legislativo Limeirense. Põe na roda. O uso de drogas é um problema existente em vários lugares do mundo. Não é diferente no Brasil. O Dr. Aníbal Olivan Filho conta como a droga causa uma falsa sensação de alívio nos usuários. A droga, exatamente, ela exacerba, ou seja, aumenta outras doenças. Então, todas as drogas pioram todos os quadros. O cannabis sativa, ele diminui a ansiedade, dá um bem-estar. O Dr. Olivan Filho faz um alerta sobre os riscos do uso do crack, droga apontada como uma das mais viciantes. O crack, ele vem da cocaína, é o que a gente chama de cocaína aquecida. Todas as pessoas que usam crack, eles falam que a primeira viagem é maravilhosa. E todos querem que todas as viagens, entre aspas, sejam iguais, e nunca vai ser igual. A assistente social do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas, Ana Cláudia Evangelista da Silva, explica o que o grupo de profissionais identifica com relação ao uso de drogas nos dependentes que buscam a instituição. Esse uso ele se dá por fatores sociais, por conta da estrutura, da desestrutura familiar, por conta de fatores emocionais. Assim, as pessoas elas têm muitas questões internas que são mal resolvidas durante a infância, a juventude. Isso vai desencadear futuramente no uso de droga, Ex-usuário de drogas, Kleber Donizete Benedicto expõe um sonho perdido devido ao uso da droga. A gente toma consciência que a gente está só se afundando, porque eu tinha um futuro, eu jogava bola bem, eu acabei abandonando tudo por causa da droga. Kleber pontua sua angústia com relação ao uso de drogas. Para me sustentar meu vício, eu tive que começar a traficar. Eu tive que traficar, daí eu comecei a roubar, comecei a fazer as outras coisas de errado. Há entidades que auxiliam a sociedade no combate às drogas. A ONG Sou Feliz Sem Drogas, idealizada por Nelson Ossiri Neto, ajuda pessoas com esse tipo de problema. O movimento Sou Feliz Sem Drogas ele foi idealizado no dia 22 de abril de 2005, com foco na prevenção, acreditando muito assim que a prevenção é o melhor caminho. Durante 6 meses, eles são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, entre outros técnicos. São 3 meses para desintoxicação e mais 3 meses para ressocialização, para essas pessoas voltarem a viver em sociedade e resgatar assim a sua dignidade. Assistimos a uma reportagem especial sobre o tema para a gente poder situar os telespectadores e também a nossa convidada hoje, a doutora Mayra, aqui no programa Põe na Roda. Doutora, eu acho que antes da gente falar um pouco sobre essa reportagem, é importante falar do seu trabalho em relação à prevenção do uso das drogas, do seu trabalho à frente da Pastoral da Sobriedade, né? Sim, Ronald, e assim, eu me engajei nessa questão da dependência química, da questão da drogadição, justamente através da Pastoral da Sobriedade. Como eu falei, uma das frentes de trabalho da Pastoral é a prevenção, tem intervenção, ressocialização, recuperação e atuação política. Então, assim, hoje o que a gente tem que buscar? As drogas, elas estão aí. Uma das grandes... Por que as pessoas procuram usar drogas? Hoje, nessa sociedade que a gente vive, essa sociedade de consumo, essa sociedade todo mundo quer ser feliz, é a busca do prazer. Essa é a primeira, é a primeira coisa que o adolescente experimenta, é buscar, é a curiosidade. E, juntamente, ainda porque a gente sempre fala assim, nem todos que experimentam, eles se tornam dependentes. Tem aqueles que param na experimentação, tem aqueles que vão ao uso abusivo, começam os problemas, mas não é a maioria que se torna dependente. Então, isso é uma coisa que, do ponto de vista social, é onde a gente conseguir elaborar.
políticas públicas de resgate dessas pessoas, né, de puxar, de trazê-las de volta, a gente com certeza a gente conseguiria impedir que muitos jovens, né, muitas pessoas, elas entrassem na questão da dependência propriamente. Doutora, é importante, eu acho que a gente bater um papo bem didático em relação a isso, porque tem bastante jovens que assistem ao programa Põe na Roda, e eu acho que é interessante a gente pontuar isso que você acabou de falar sobre a dependência química. Em qual momento, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que bebe socialmente, ele se torna um dependente químico? É assim, a gente não pode dizer assim, o momento, né? Porque assim, nem todos que bebem, como eu falei, eles vai se tornar dependente. Porque a dependência química, ela é uma doença de múltiplos fatores, ela não tem um fator só. Vai desde a questão da até hereditariedade, fatores sociais, conjunturas familiares, né? Quer dizer, é uma soma de coisas que tanto de fatores de risco que a pessoa pode ter, quanto os fatores de proteção. Então, na sociedade, a gente tem que fazer o quê? Melhorar o quê? Os fatores de proteção para os nossos jovens, porque com isso eles vão, entre aspas, né, serem protegidos de embarcar nesse mundo da drogadição. Então, quando a pessoa ela está perdendo, vamos dizer, no alcoolista, né? Às vezes tem o bebedor de final de semana, aí tem aquele bebedor que, além dele ser final de semana, ele exacerba tanto que ele sempre provoca problemas no final de semana. Ou ele bate, o acidente, a violência doméstica, né? Uma série de fatores sociais. Mas ele não é o dependente de todo dia. Né? E tem aqueles que ele tem problemas todos os dias. Aí ele começa a perder emprego, ele já bateu o carro 2, 3 vezes, mas ele não admite. O problema não é ele, o problema é do patrão, o problema é o outro que bateu o carro, na questão familiar. Né? Então, quando ele começa a perder toda essa questão dele, quanto indivíduo engajado na sociedade, com certeza ele é um dependente, e ele começa a sentir, ele começa a trocar, né, toda essa vida dele social, trabalho, família, né, estudos, quando é o caso, em detrimento do uso da droga. Ele começa a trocar tudo isso. Então, fatalmente, ele é um dependente. É como a Ana Cláudia do CAPS, ela comentou sobre esses fatores sociais que você estava comentando agora também, doutora Mayra, né? A desestrutura familiar, as questões internas, ou seja, a pessoa que passa por problemas na infância ou na juventude, tudo isso, de repente, pode levar a pessoa a ter um interesse, eu não sei se seria esse o termo, mas aí pode, de repente, levar a pessoa a se tornar dependente química, doutora Mayra. Sim, sim. Porque a gente sempre chama assim, que a curiosidade, isso a nossa criança e adolescente, todos vão ter. Né? Porque hoje a droga, o álcool, que é o grande fator, né, a grande porta de entrada, ele está aí na sociedade como fator de alegria, né, de ser feliz, de se divertir, de diversão. Mas nem todos, eles vão, como eu falei, nem todos vão se tornar dependentes. Por quê? Porque vai somar os outros fatores, né? Aí os fatores de risco. Que fatores de risco aquele, vamos dizer assim, aquele adolescente ele tem? Uma família desestruturada, a questão do estudo, né? A questão social dele, onde ele está engajado socialmente. Então, se os fatores de risco deles for maior do que os fatores de proteção, fatalmente ele vai cada vez mais ele vai procurando, porque a droga dá prazer, a gente não pode dizer isso. Certo, doutora Mara. E as pessoas, os dependentes químicos, além de todos os problemas que eles já sofrem internamente, como a gente já conversou agora mesmo, existe também o preconceito da sociedade em relação a eles, né, doutora Mara? Sim, porque assim, a sociedade, ela só vê o dependente químico, aquele que já está, vamos dizer assim, no fim da linha, como a gente chama, né? Aquele que já está em situação de rua, né? Aquele que já está em situação de mendigo, de pedir, de roubar, de traficar. Ele vê o fim da linha do dependente, que realmente muito triste do ponto de vista social, ninguém quer. Isso é a verdade, né? Mas o que eu falo assim, do grande preconceito que a sociedade tem, se a gente for ver o lado inverso, é assim, a sociedade ela tem tanto preconceito porque ela só acha que o dependente é só esse do final da linha. Ela não enxerga o dependente quando ele está começando, a família coloca para debaixo do tapete. Né? Quando tem problemas na escola, quando briga, quando bate carro, quando perde o emprego, quando abandona os estudos, né? Quando muda de amigos, quando começa a praticar atos ilícitos, né? A família ela começa a dar desculpas, ela não enxerga, ela não quer enxergar. Isso já é um preconceito, porque ela acha que na família dela, no ambiente dela, aquilo nunca vai acontecer.
E isso é um tipo de preconceito. Tá certo. O papo está muito bacana aqui no programa Põe na Roda, mas agora nós vamos a um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a participação dos estudantes do Colégio São Benedito. É um instante só. Põe na Roda. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Ser atleta de ponta em qualquer modalidade já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda de repente com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morria de vergonha. Hoje em dia não tenho mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e ver que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas eu acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também não, a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar, não pode ficar estagnado. Estamos de volta com o programa Põe na Roda aqui na sua TV Câmara, realizado pela TV Câmara e também pela Escola Legislativa Paulo Freire. Estamos recebendo hoje aqui a vereadora doutora Mayra Costa. O assunto está muito bom de ser debatido, mas agora a gente vai ouvir as opiniões da moçada do Colégio São Benedito sobre o tema que a gente está trazendo no programa agora para repercutir as opiniões deles também. Então, põe na roda. Estamos aqui hoje no Colégio São Benedito para debater o tema drogas como dependência química. Eu agradeço a participação de vocês. E, gente, o que vocês acham que leva uma pessoa a usar drogas? Eu acho que é a influência dos amigos e da oportunidade e disponibilidade que agora, hoje em dia, está bem maior do que antigamente. Seu nome e idade, por favor. Ana Júlia e eu tenho 15 anos. Alguém mais queria falar sobre o tema? Meu nome é Gustavo, eu tenho 16 anos. Eu acho que o que leva a pessoa a usar as drogas é influência sobre os amigos em si e também
quando a pessoa não está muito bem com a vida, ela começa a acontece alguma coisa na vida dela, aí entra a influência e ela é levada por isso. Então vocês acham que a droga seria como uma válvula de escape para os problemas? Isso. Alguém mais gostaria de falar sobre o tema? Bom dia, meu nome é Claudinei, tenho 16 anos e a influência dos amigos sim é muito forte. Mas se a pessoa tivesse uma cabeça concentrada e foco no que ela quer, os amigos não iriam conseguir fazer a cabeça dela. Claro que é muito importante, mas como vocês estão dizendo, é uma válvula de escape para os problemas que elas enfrentam na vida. O que vocês acham sobre as políticas de prevenção do governo? Quem gostaria? Eu acho que o governo não faz quase nada para ajudar as pessoas que estão envolvidas nas drogas. Eles deixam como está mesmo e não aumenta nada para ajudar e terminar com as coisas que tem as drogas. Eles deixam as pessoas usando sem nada para parar com isso de muitas drogas nas escolas e na cidade. Vocês acham que a publicidade, se eles fizessem mais publicidade, ajudaria a prevenir esse tipo de coisa? Ajudaria sim. Criticar o governo nessas horas é muito fácil, né? Porque eles têm várias coisas para se preocuparem. Existem falhas, sim, existem falhas. Mas, como eu disse, se a pessoa tivesse uma cabeça centrada, ela não entraria nas drogas. Então, criticar somente o governo é um erro. Claro que existem falhas, todos nós sabemos. Mas não é só o governo que precisa de melhorar. Alguém mais gostaria de falar sobre o tema? Então, sobre as drogas que são aceitas pela sociedade, como o álcool, o cigarro, vocês acham que a mídia elas têm influência sobre isso, que ela provoca a pessoa a usar o álcool que é veiculado ainda pela televisão? Meu nome é Iago, tenho 13 anos. Na TV passa bastante que fala que beber essas coisas com álcool, que não é para dirigir, né? Mas as pessoas pensam como diversão, para distrair a cabeça. Você vai na festinha. Claro que quem bebe não vai parar de beber só por causa que vai ter que dirigir de novo. Mas tem que ter mais essa consciência da pessoa, né? Porque muitas vezes acaba acontecendo muitas batidas e sempre vai ter lá que fazer o bafômetro e sempre vai estar alterado. Alguém mais gostaria de discutir? Queria falar é que cigarro e o álcool, tanto como as outras drogas, eles também causam problemas. Só que eles são liberados assim porque não causam tantos problemas quanto as outras drogas em si. Só que o cigarro, por exemplo, ele leva a dependência química também como nos outros. E isso leva a pessoa a ficar viciada, a recuperação é difícil, né? Eu já perdi os dois avós e a minha avó por causa do cigarro. Então, mais ou menos isso. Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço novamente a participação de vocês. E é com você, Ronald. Põe na roda. Tá aí, Joel, trazendo as opiniões, o pessoal lá do Colégio São Benedito. A gente agradece ao Colégio São Benedito pela participação no programa Põe na Roda. Moçada bem antenada, né? Opiniões bem interessantes, né, doutora Mayra? Sim, hoje a molecada, vamos chamar assim, eles estão se interessando, né? Porque hoje está na mídia, né, de uma forma extremamente negativa, sim, né, com todo esse contexto social, mas só mostrando o conteúdo, só o fim do poço, né, só o fundo do poço, né. Então é o que a meninada tem vamos dizer assim, de conhecimento da droga. Isso não deixa também de ser positivo. Mas eu vejo que a mídia, ela também ela favorece muito o incentivo ao uso da droga, né? Aquelas grandes propagandas, né? O marketing é maravilhoso da cerveja, do cigarro. Hoje o cigarro já perdeu muito, graças a Deus, tanto que diminuiu com a questão da lei do tabaco, anti-tabaco. Mas a questão da mídia da cerveja, ela é maravilhosa. Quem não quer estar numa praia com aquelas mulheres maravilhosas? Sim, e há né? alguns anos tinha o cigarro. Agora não existe mais, mas há alguns anos tinha aquelas propagandas de cowboys. Isso, né? Marlboro, né? Ele morreu de câncer de pulmão, né?
Então, é justamente isso. Então, a mídia ela também provoca, porque é o lado do prazer. Né? E o jovem, quando ele está na sua formação, né, brincar, ir para a festa, né, e tudo, ele quer ter isso. Então, a mídia passa também essa imagem que é positiva, né, bonita, mas muito negativa na questão do incentivo. Então, hoje, assim, talvez eles ainda não atenaram para isso, a sociedade, de um modo geral, ainda não atenou para isso, nessa mídia, né, da propaganda que é extremamente negativo. Existe uma lei querendo entrar em vigor, mas foi barrada. Né? Existe um abaixo-assinado justamente nessa questão da mídia, da propaganda da bebida alcoólica, para ela não ser direcionada aos jovens, mas sim, e só a partir das 22, 23 horas. Doutora Mayra, o papo é muito interessante, a gente poderia falar sobre vários assuntos, mas infelizmente a gente tem um tempo, né, aqui dentro do programa, mas assim, algumas opiniões que eu considero interessante a gente repercutir. A Amanda, ela comentou alguma coisa, por exemplo, sobre o governo, né, na opinião dela há algumas falhas, e o Claudinei, ele disse que ele concorda que há algumas falhas, mas que também o governo não pode ser culpado por tudo, né, e aqui em Limeira, por exemplo, recentemente foi criado o COMAD, que inclusive teve uma grande participação também do seu mandato, né, vereadora doutora Mayra. Qual a importância do COMAD ser instituído, por exemplo, em Limeira? Olha, o conselho, né, um conselho por ele justamente ter uma participação popular, isso é extremamente importante, né, porque a população ela vai participar, a sociedade civil ela vai participar juntamente com o governo. Então vai discutir assim, quais os principais problemas, aonde devemos atuar, que políticas públicas a gente deve criar na nossa cidade, qual a maior necessidade atualmente no nosso município, o que está acontecendo mais, aonde está pegando mais, vamos dizer assim. Então, é extremamente importante a questão do COMAD nesse sentido. Né? Então, a gente direcionar aonde o governo vai agir, vamos dizer assim. Porque, às vezes, o governo, de uma forma geral, ele quer agir mais na repressão. Não adianta você só reprimir. Né? Você tem que o quê? Você tem que prevenir. É hoje onde temos as grandes falhas, muito na questão da prevenção, na questão do uso da droga. Então, a gente tem o quê? Fortalecer as nossas escolas, fortalecer do ponto de vista social, as nossas famílias, as religiões, que é a religiosidade, que é um dos grandes fatores de proteção. Então, a gente tem que fortalecer o quê? O esporte, a cultura, né? Fortalecer o quê? Esses fatores de proteção para tentar evitar, ou pelo menos diminuir, a questão dos nossos jovens ele procurar a droga para ser a melhor coisa do mundo. Doutora Mayra, e de que forma que a família ela deve inserir esse assunto nas discussões dentro de casa? Na sua opinião, você que tem um trabalho muito amplo nessa área, como deve ser essa discussão? Em que momento, se há um momento, uma criança chega e pergunta para o seu pai, por exemplo, sobre drogas, de que forma que o adulto ele tem que já conversar com a criança sobre isso, de repente, para atuar na prevenção? É assim, os pais, é difícil ser pai e mãe, né? É difícil educar, mas assim, os pais eles têm que ter esses valores, assim. A criança, a gente tem que perceber, criança ou adolescente, ele não faz só aquilo que a gente fala. Ele faz aquilo que ele está vendo, que ele tem como exemplo. Então, a coisa dentro da família, ela começa com um bom exemplo. Isso, para mim, é o primordial. Não adianta o pai chegar e dizer, você não pode beber, você não pode fumar. Aí se ele bebe, se ele xinga no trânsito, se ele já bateu na mãe, né, ou seja, na esposa dele, que é a mãe dele, né, daquela criança, daquele adolescente, se ele parou de estudar porque ele brigava. Né? Então a gente tem que ver essa questão de fortalecer esses valores. Né? Então a família ela tem que fazer essa estrutura dentro dela, para a gente poder começar a cobrar e tentar imprimir essa educação na criança, fortalecer a escola, dar apoio na escola, né? O que a gente vê hoje? Crianças que chegam na escola, pais e mães vão lá reclamar porque a professora tomou alguma atitude. Opa! Né? Então, quer dizer, a família também, a sociedade, ela também está se perdendo nessa questão dos valores, né? Das regras, dos limites. Hoje é tudo muito solto, tudo muito dissociado, tudo pode. Né? Uma minoria manda numa maioria. Eu acho que a gente está meio perdido quanto sociedade. Eu acho que a gente tinha que, né, trazer isso de volta, e essa volta a gente tem que começar dentro da nossa casa. Quando a gente fala isso quanto igreja, não adianta a pessoa ir para a igreja todo dia, vai rezar, vai para a missa, vai para o culto. A primeira igreja é dentro da nossa casa. Né? Se a gente não tiver atitudes importantes, atitudes morais, de valores, elas têm que partir
de dentro da nossa casa. Então, esse é o primeiro fator de proteção dentro da nossa casa, independente da questão social. Perfeito, doutora Mayra. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer novamente a sua participação dentro do programa Põe na Roda. Com certeza a doutora Mayra virá outras vezes do nosso programa e participará. Então, doutora Mayra, muito obrigado, viu, pela presença. Obrigada, Ronald. Eu estou à disposição. Esse assunto eu me empolgo. A gente ficaria aqui conversando horas e horas, mas muito obrigada. Espero que a participação tenha sido, que as pessoas se interessem cada vez mais, né? E estou à disposição. Obrigada. E você que está em casa, quer acompanhar o mandato da vereadora doutora Mayra Costa, basta acessar o portal da Câmara Municipal de Limeira, que é o www.limeira.sp.leg.br. Está aparecendo com certeza aí embaixo no seu vídeo. É só acessar esse site, buscar link vereadores, clicar na vereadora doutora Mayra Costa, que lá vai aparecer todas as informações pertinentes ao mandato da vereadora, todas as notícias relacionadas ao trabalho dela, tem também o telefone, o e-mail, caso você queira conversar com ela sobre a participação do programa Põe na Roda. E a gente, então, está encerrando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura aqui na TV Câmara. É um minuto só, Põe na Roda. No Brasil, existem vários municípios com risco de epidemia de dengue. Por meio do SUS, milhares de agentes de saúde, treinados como eu, estão nas ruas para o combate. Mas isso de nada adianta se você não participar. Faça a sua parte. Toda hora é hora de combater a dengue. Cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e receba bem os agentes de saúde. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Atleta de ponta em qualquer modalidade já requer um grande esforço, mas para alguns o desafio é ainda maior. Neste centro em Brasília, são treinados atletas com as mais diversas deficiências, alguns recordistas nacionais, muitos medalhistas. Fernanda é uma deficiente tardia, perdeu 50% da visão quando já tinha 18 anos. Hoje ela é treinadora e atleta paralímpica. A tendência do ser humano é subestimar a capacidade das pessoas. Então, às vezes a gente julga, sem querer a gente julga. A gente vê uma pessoa que tem uma deficiência física, por exemplo, que anda, de repente, com certo desequilíbrio, pouca coordenação motora, a gente acha assim, poxa, isso aí não vai ser capaz de fazer alguma coisa. Então, eu acho que é passinho de formiga. Agora que está passando mais na televisão, que tá aparecendo um pouco mais. Então, a partir de agora é que as pessoas vão começar a conviver mais com isso, né? E vão passar a aceitar melhor. Para Fernanda, o esporte dá ao portador de necessidade especial a convivência com as mais diversas limitações, o que o ajuda a relativizar sua própria situação. Você vai estar junto com deficientes visuais, físicos, né? Pessoas que são cadeirantes ou pessoas que usam prótese. E muitas vezes, antes da gente ter contato com esse público, às vezes a gente se acha o mais deficiente, né? E quando a gente conhece outras pessoas, a gente vê que a nossa deficiência ali não é nada comparada a outras deficiências. A gente convive bem, ninguém fica me chamando de deficiente, nada. Antigamente, logo quando eu entrei assim, na quinta série, todo mundo ficava olhando pro meu braço e eu morria de vergonha. Hoje em dia não tem mais. Acho que a partir do esporte, quando ele começa a superar os seus limites, a pessoa passa a acreditar mais em si e ver que ela é capaz de fazer sempre o melhor. A gente não deve se encostar na nossa deficiência, não, porque ninguém pode fazer nada por nós. A gente sempre fica triste, é difícil aceitar, mas eu acho que a gente tem que aceitar e é bola pra frente. Também a vida não é só o esporte. Tem que correr atrás, tem que estudar, tem que procurar trabalhar, não pode ficar estagnado.
Estamos de volta com o programa Põe na Roda e você sabe que o terceiro bloco do programa Põe na Roda dá um tempo no debate para destacar os talentos artísticos da nossa cidade. Então, agora o programa Põe na Roda vai direto lá para o palco do Teatro Vitória, que é o principal palco das manifestações culturais da nossa cidade, e vamos ver e conferir essa reportagem lá com o ator Matheus Gonçalves, que interpretou Jesus na Via Sacra edição 2015. Põe na Roda. Terceiro bloco do programa Põe na Roda, a gente sai do Legislativo Limeirense e chega no principal palco das artes da nossa cidade, que é o palco do Teatro Vitória. Teatro Vitória que está localizado na Praça Toledo Barros, sem número, bem no centro de Limeira, e é aqui, justamente nesse palco, que ocorrem as principais manifestações culturais da nossa cidade, das mais variadas modalidades, da dança, do teatro, da música. Então, nós, no último bloco em que destacamos os artistas, não poderíamos estar em um lugar mais adequado, como é o caso do Teatro Vitória. Aproveitando para agradecer à Secretaria Municipal da Cultura por ceder o espaço para que nós pudéssemos gravar o programa Põe na Roda aqui no palco do Teatro Vitória. E hoje, no programa Põe na Roda, nós estamos recebendo o ator limeirense Matheus Gonçalves. Matheus, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa Põe na Roda. Imagina, eu que agradeço. É um prazer estar aqui mesmo. Matheus tem 23 anos, mas já carrega um currículo bastante pesado, né? Pesado no bom sentido, claro. Matheus, ele foi intérprete de Jesus Cristo na Via Sacra desse ano, que completou 25 anos, né? A edição de 2015 da Via Sacra. A Via Sacra que ocorre ali no parque, na região do Parque Cidade. Esse ano foi dirigida pelo diretor Jonatas Nogel e Matheus Gonçalves foi o Jesus da Via Sacra pelo 5º ano. Não é consecutivo, mas são 5 anos interpretando a protagonista, a personagem protagonista dessa história, né, Matheus? É muita responsabilidade. É uma total responsabilidade, né? A gente tem os outros atores e eles ajudam você, eles são a sua escada para as cenas acontecerem. Jesus, a personagem principal, carrega bastante do texto com ele. Mas assim é indispensável o coletivo ali, porque é tudo um trabalho coletivo. Ninguém faz ali na Via Sacra, na Paixão de Cristo, um Jesus sozinho. A gente conta com a ajuda do coletivo. Então, fora Jesus, ali na peça, tem uma responsabilidade grande, eu ou outro ator que seja, a gente só consegue executar o papel mesmo por causa da atenção e da ajuda dos outros atores, dos outros personagens, que é fundamental. E o legal da Via Sacra, né, Matheus, independente de você estar ou não participando dela, é que a cada ano ela acaba se renovando, né? Já houve as direções da Via Sacra de Jaqueline Durans, Carlos Jerônimo, também do Júlio Borgo e do Jonatas Nogel, que já havia dirigido há alguns anos, voltou a dirigir esse ano. E eu acho que isso que você comentou do elenco é muito importante. Há esse trabalho de coletividade mesmo, ô Matheus? Sim, há todo um trabalho de coletividade, tanto... a gente recebeu nessa Via Sacra que passou atores que foram do Jerônimo, que foram da Jaqueline, atores que foram de um tempo atrás e agora regressaram nesse novo ano da Via Sacra. Então, a Via Sacra é um espetáculo da comunidade para a comunidade. Então, é um trabalho assim, muito gostoso, porque você acaba fazendo amigos. A Via Sacra vira uma família, né? E daí passa esse ano, a gente fica ansioso para o ano que vem, reencontrar pessoas que às vezes a gente só encontra na Via Sacra. É mesmo uma delícia o projeto. Preparação, Matheus. Tudo bem que você já deve estar acostumado, né, a interpretar Jesus na... Aliás, o programa hoje está abençoado, né, Matheus? Enfim, você já deve estar acostumado a interpretar Jesus, mas um ator, ele sempre tem que estar se preparando para encarar a sua personagem. Conta pra gente alguma curiosidade disso, Matheus, algo que você faça para interpretar Jesus Cristo na Via Sacra. Na Via Sacra, esse ano, a gente começou com a cena da tentação, né? Que Jesus fica 40 dias no deserto. Então, eu tinha um ritual que era assim, durante os dias do espetáculo, os dias anteriores, eu não comia nada. Uma por causa da preparação física, vocal também, e também porque eu queria sentir, como é a primeira cena, a gente não tem uma cena anterior para se embasar, para dar um proceder, né? Então eu
passava fome. Ah, não, a gente está no deserto. E era uma coisa que me ajudava a compor o personagem também, em relação a essa primeira cena. E depois a Via Sacra vai se estendendo, temos as cenas com grandes nuances, mas é isso, eu tenho uns pequenos rituais mesmo, porque eu acho que, fora a gente querer passar que nós somos o personagem, nós temos que sentir que nós somos também. Então, são pequenas coisas que às vezes contribuem para que o ator sinta esse personagem, sinta que ele é. Perfeito. Mateus, vamos mostrar um pouco para o público do seu trabalho. O Mateus vai interpretar uma cena de Jesus Cristo que ele fez na Via Sacra de 2015 e daqui a pouquinho a gente continua o papo. Não andei-vos inquietos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Não vale a vida mais que o alimento, nem o corpo mais que o vestido. Considerai os pássaros no céu. Não semeiam, nem recolhem em celeiros. Vosso Pai Celeste é que vos dá de comer. Não sois acaso muito mais que eis? E por que andai-vos inquietos pelo que haveis de vestir? Olhai como são lindos os lírios do campo. Não fiam, não tecem. E, no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva que está no campo, e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens sem fé, não andei-vos inquietos com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Impressionante, emocionante. E o interessante é que na Via Sacra a maioria das cenas ocorre dessa forma, com muita emoção, né, Mateus? Sim, elas ocorrem porque eu acho que, fora o texto pedir a emoção, nós todos ficamos emocionados em ver a cena um do outro. Então, fora o texto pedir a emoção, essa emoção ela floresce, ela bota do nada ali, ela brota, ela se faz presente ali. Então, é uma coisa muito, muito gostosa, muito gratificante para nós, quanto atores, estar fazendo uma cena, olhar para trás e ver que você emocionou alguém. Fora também que a história em si emociona, não é o ator também. O ator contribui, é claro, mas a história em si já emociona. Bem, Mateus, infelizmente o nosso tempo é curto, o papo está ótimo, é muito bacana falar de Via Sacra, é muito bacana falar sobre teatro e com certeza o programa Põe na Roda vai estar abrindo espaço cada vez mais para os artistas da nossa cidade, seja do teatro, seja da música, seja da dança, seja das artes visuais, enfim, proposta do Põe na Roda estar abrindo esse espaço para todos os nossos artistas. Então, a gente aproveita a oportunidade para novamente agradecê-lo, desejar sucesso a você, desejar sucesso também ao Espaço Núcleo, que é o grupo que você integra desde quando iniciou os trabalhos teatrais aqui na nossa cidade. Sucesso para você, muito obrigado, viu, Mateus? Imagina, Rô, eu que agradeço o convite, muito sucesso também para você, para todo o pessoal, e é muito gratificante estar aqui no Põe na Roda, podendo expressar de algum jeito o que nós, artistas, pensamos ou o que queremos. Então é muito gostoso ter essa abertura, ter esse programa e Põe na Roda e tudo. Beleza, valeu, Mateus, muito obrigado. E a gente chega ao final da participação do nosso artista aqui de hoje, Mateus Gonçalves. Volta aí na Câmara Municipal de Limeira para encerrarmos o programa de hoje. Põe na Roda. Conferimos o ator Mateus Gonçalves lá no palco do Teatro Vitória para o programa Põe na Roda, que vem chegando ao seu final, infelizmente. Muito obrigado pela sua companhia. Aguarde pela 3ª temporada do programa Põe na Roda. Eu quero agradecer a todos da Câmara Municipal de Limeira, a Escola Legislativa Paulo Freire, a toda a equipe dos núcleos de imprensa e também do Multimeios. Destaco a direção de Rodrigo Vasques, a quem eu cumprimento todos os funcionários que estão envolvidos nesse projeto. É um prazer sempre contar com a sua participação também. Então, mande um e-mail para a gente, poenaroda@camaralimeira.sp.gov.br. poenaroda@camaralimeira.sp.gov.br. Não perca a 3ª temporada do programa Põe na Roda, que vai estrear em breve na sua TV Câmara. Até mais, fiquem todos com Deus e a gente volta na 3ª temporada do programa Põe na Roda.